Olá, meus amados, graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. E até aqui nos ajudou o Senhor. Vou trazer uma mensagem para a edificação da sua fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus amados? A palavra de hoje está no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 3, versículo 20. Nós vamos falar da blasfêmia dos escribas. Então, vamos lá. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. Então, aqui a gente tem que lembrar que um pouquinho antes, ele tinha feito as escolhas dos 12 apóstolos, inclusive, né, Judas Iscariotes, está um pouquinho acima. Judas Iscariotes, que foi o que traiu, ele fez essas escolhas e ele voltou então para casa, para Cafarnaum. Cafarnaum era a base ali missionária dele, ele sempre voltava para Cafarnaum para descansar, para orar, enfim, era a base dele ali. Então ele tinha voltado para casa. Só que quando ele chegava em Cafarnaum, a multidão estava ali esperando. Gente, vocês imaginam, pessoas coxas, cego, mudo, surdo, pessoas leprosos. Então, era uma sociedade doente, não era muito diferente da sociedade de hoje. E existia ali uma pessoa que curava. Então, você imagina, Jesus chega ali na casa dele, a multidão fecha ali a casa, de tal modo que ele não conseguia nem comer. Você pensa, ele chegou, cheguei daquele lugar, vim para Cafarnaum, vou meio que descansar, mas ali a multidão já estava ali e Jesus era muito próximo. Jesus não ia fechar a porta da casa e falar, chega, acabou. Não, Jesus era assim, a centelha divina dele era muito assim grande, né? Aquela centelha, né, de Deus na vida dele. Ele não ia fazer isso, é lógico que ele ia atender aquela multidão. Ninguém chegou a Jesus e não foi atendido. E tem outra coisa, ninguém morreu na frente de Jesus. Ninguém morreu na frente de Jesus. Você pode procurar em tudo aqui. Ninguém morre na frente de Jesus. Então, aqui vamos continuar. Então, ele não podia nem comer de tanta gente que estava ali pedindo por ajuda, pedindo por socorro. Eles ficavam maravilhados com o que Jesus fazia. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prender. Prender, nesse caso, à força mesmo. Os parentes de Jesus, Maria, os irmãos, tios, quem fosse, eles vieram lá de Nazaré, foram lá para Cafarnaum para prender Jesus. Por quê? Porque eles diziam que ele estava fora de si. Porque nem eles entendiam o que estava acontecendo. De repente, seu filho sai de casa, seus irmãos vê você saindo de casa, fazendo milagres e prodígios, sabendo que havia aí uma autoridade religiosa da época que estava já fazendo uma perseguição. Então, temendo pela integridade mesmo física de Jesus, os parentes de Jesus foram lá para tirar Jesus de lá. Esse prender aqui é prender à força mesmo, tá? No verbo, né, no original seria prender, nós vamos te levar à força, você vai sair daqui. Temendo mesmo essa multidão toda, temendo a integridade física de Jesus, temendo a autoridade. Então ele estava assim, ó, Jesus, ele está fora de si, meio que falando assim, ó, tá doido, saiu da caixinha, tem que sair daqui, vamos tirar ele daqui. Porque na verdade, os irmãos de Jesus e até mesmo os apóstolos não sabiam o que estava acontecendo, não criam naquela... Eles criam, mas eles não sabiam o poder daquilo, eles não entendiam completamente o que Jesus estava trazendo aqui para o mundo, o reino espiritual. Eles só entenderam quando Jesus morreu e ressuscitou. Aí eles começaram a entender a grandiosidade de Jesus, porque até então, tanto que Judas traiu. Uma prova disso é que Judas traiu. Eles não estavam entendendo completamente. A gente tem que ver que muitos dos discípulos eram pessoas também muito simples. Eram pessoas de colônia de pescadores, eram pessoas simples que Jesus chamou para ser discípulo dele, que ele acabou chamando de apóstolos.
Então aí os escribas que haviam descido de Jerusalém, então você imagina, a família de Jesus veio de Nazaré para tirar Jesus daquele conflito todo. Conflito não, daquela bagunça, vamos dizer assim, daquele alvoroço todo das pessoas que estavam ali. Porque essa passagem lá em Mateus, nesse texto complementar, fala que Jesus, ele curou nessa ocasião, ele curou um surdo e um cego. Então, a multidão estava maravilhada, com aquilo que estava acontecendo, né? A multidão de judeus estavam ali maravilhados. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul. Ó, vai ver na cabeça. Ele está possesso de Beelzebul. E é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando Jesus, lhes disse por meio de parábola. Jesus aqueles escribas estavam ali, né? Os escribas, eles eram copistas da lei. Desde a época que o templo foi destruído em 600 anos de Cristo, os judeus, eles se organizavam em sinagogas. Para se formar uma sinagoga não era muito difícil. Precisava de 10 famílias judias para se formar uma sinagoga. E eles substituíram o sacrifício no templo pelas leituras da lei, pelo ensino da lei nas sinagogas. Vamos entender que o templo foi destruído. Então, não existia mais templos, mas existiam várias sinagogas. E para cada sinagoga tinha que ter um rolo do Antigo Testamento. Então existiam esses copistas, que começou com Esdras, o Esdras mesmo. Ele começou a linhagem copista, começou com Esdras, ele era um copista. Então as pessoas que copiavam a lei e iam passando esses rolos, porque eram tudo rolos, nas sinagogas, eles ficavam assim, eles entendiam muito da lei, porque eles copiavam a lei. Então, eles conheciam muito as leis. E não era, lógico, um livro como a gente vê hoje, que a gente é tudo separadinho por capítulo, versículo, tema, subtítulo, título. Não tinha nada disso, eram rolos. Então, chegava num dia de sábado, abria um rolo, naquela parte, vamos supor, estava falando no profeta Jonas, vamos supor. Falou, ensinou, fechou o rolo. No outro sábado, a pessoa que ia ministrar dava continuidade daquela palavra em Jonas. Não tinha esse negócio de vai e volta como a gente faz na Bíblia. Então tinha lá um rabino, uma pessoa experimentada na lei, que explicava da onde parou em diante. E assim sucessivamente. Acabava o rolo, voltava o rolo. Então tinha que ter bastante pessoas para copiar essas leis, né? Esses rolos, para ser explicado nas sinagogas, que existiam várias, uma vez que o templo já não existia mais, a sacerdote não existia mais, os sacrifícios. Então existiam esses escribas, que deles saíram também os fariseus. Então Jesus conhecia esses escribas, conheciam o coração dele, porque Jesus conhece tudo mesmo quando você não fala nada. Então Jesus já sabia o que estava passando na cabeça deles, sabia o que eles estavam pensando, e fala assim: é pelo maioral dos demônios que expele os demônios, né? Que eles falam aqui, ó. Diziam eles, ele está possesso de Beelzebul. Beelzebul era o maioral dos demônios. Na verdade, Beelzebul é uma entidade, é lógico, né? Onde as trevas imperavam, né? Os filisteus, eles tinham vários deuses. Eles cultuavam vários deuses. E um desses deuses era esse Beelzebul, que eles chamavam de príncipe dos palácios. Mas os judeus, os israelitas, chamavam de príncipe das moscas, que era um jeito de falar, não é príncipe das moscas, né? Só que existia um templo desse Beelzebul, que era um deus, é lógico, né? Uma personificação de Satanás na terra, né? Na cidade de Ecrom, que também era uma das cidades grandes que os filisteus ficavam. Então existia mesmo essa entidade, era muito conhecida, era cultuada e era assim, trevas total. E ele, pelo maioral dos demônios, que é o Beelzebul, que expele os demônios. A mentalidade da pessoa, né? Um saduceu, a pessoa experimentada na lei, falar:
ele está expulsando o demônio pelo maioral dos demônios. Tipo assim, ele tem um demônio maior, por isso que ele expele os menores. Gente, a mentalidade é tão rasa quanto uma poça d'água, vamos dizer assim. Falar um absurdo desse é uma pessoa que está até subestimando a inteligência do próximo, né? Está subestimando a inteligência daquele povo todo. Falar um absurdo desse. Então convocou Jesus e lhe disse, por meio de parábolas, porque Jesus usava muito essa questão da parábola, né? Ele dava aquela volta, né, como se fosse parabólica, né? Dava uma volta para no mesmo lugar. Então Jesus explicava tudo aquilo por meio de parábolas, né? E as parábolas são lindas e elas são, assim, chega no ponto certo, no ponto central, fica explicadinho. Ele explica por meio de 2 parábolas. Vamos lá. Pode Satanás expelir Satanás? Era o que ele estava falando. Se Beelzebul é o maior dos Satanás, pode ele expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perecerá. Gente, essa é lógico. Como Satanás vai expulsar outros demônios? É uma casa dividida. Imagina um time de futebol. Imagina eles brigando entre si. Não vai ganhar batalha nenhuma. Vai padecer, vai acabar. Imagina uma casa dividida, onde os membros estão ali, um brigando com o outro, um expelindo. É uma casa que vai ficar dividida, é uma casa que vai ser destruída, vai padecer, vai se destruir. Um time dividido, uma igreja, vamos voltar agora para a nossa fala, né? Uma igreja onde que um está expulsando, o maioral está expulsando, está indo contra o outro. É como se fosse você ter um time de camisa do adversário, vamos dizer assim. Não vai subsistir, ela vai parecer, ela vai destruir, vai ser destruída, com o tempo vai ser destruída. Isso não existe. Ninguém pode entrar na casa do valente. Vamos seguir aqui, eu estou no verso 27, tá? Do capítulo 3. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. Só então lhe saqueará a casa. É outra palavra. Imagine você vai entrar na casa de uma pessoa extremamente forte para, saquear essa casa. A primeira coisa que você tem que fazer com eles, você tem que render o valente, você tem que prender a pessoa que é o forte ali, né? Você vai entrar numa casa de uma pessoa extremamente forte, extremamente corpulenta, valente, vamos dizer assim, e você vai entrar lá, vai pegar as coisas, e esse homem vai reagir. Esse homem não vai deixar. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que prender ele. Você tem que prender ele para depois você saquear essa casa. Então, Jesus na parábola aqui está dizendo, quem que é o valente? Satanás, né? Satanás. O que Jesus fez? Amarrou Satanás. E o que Jesus fez depois? Saqueou a casa, é o que ele faz aqui. Todos estavam maravilhados. É o que a gente tem que fazer, saquear o inferno. Nós estamos aqui para saquear o inferno, porque é amarrado, Jesus já amarrou Satanás. Jesus já amarrou espiritualmente, já amarrou Satanás. O que a gente tem que fazer agora é saquear o inferno. Então, o que Jesus estava fazendo aqui? Saqueando a casa. Olha aqui, ele arrebanhava as pessoas. Ele estava fazendo isso, ele já amarrei Satanás, agora eu estou saqueando, eu estou arrebanhando as pessoas. Eu estou trazendo as pessoas do mundo das trevas, abrindo os olhos dela para vir para Cristo, para as boas novas. Então aqui, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado. Isso é uma coisa linda que Jesus fala para a gente, que Jesus é uma coisa maravilhosa, né, que Jesus deixa aqui para a gente, né? Como se fosse uma promessa que Jesus dá aqui para a gente, Jesus fala aqui para a gente. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. É lógico, gente, que aqui eu não estou falando de universalismo, né? Todo mundo vai ser perdoado, independente de qualquer coisa que fez.
aqueles que creem, tá? Que logo no início do Evangelho de Marcos, arrependa-se, Jesus fala, arrependa-se, o reino de Deus está próximo. Então é para todos que aqueles que se arrependerem. A Bíblia, o Evangelho, fala em arrependimento o tempo todo, porque trata-se de pessoas cheias de pecado como nós. Então a gente tem que se arrepender. Aí a gente entra nisso aqui, olha. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Gente, quando Jesus fala isso, é tudo mesmo. Se você foi um macumbeiro, se você roubou, se você adulterou, o que você fez de errado, que você sabe que é errado, você sabe que é pecado, você foi contra as leis de Deus, se você se arrepender, tudo isso será perdoado. É uma promessa que Jesus deixou aqui, ó. Tudo será perdoado. Então, irmãozinho, presta atenção aí. Você pecou, você tem algo no coração que você está aí amargurado, se arrependa, porque há para você perdão. Jesus fala que ele vai perdoar, mas o meu pecado é um vício horroroso, mas eu fiz isso. Arrependa-se, porque a promessa fala que Jesus vai perdoar. Está escrito, em verdade vos digo que tudo, Jesus não fala algumas coisas, certas coisas, talvez ele fala será, tudo será perdoado aos filhos dos homens que somos nós, os pecadores, e as blasfêmias que proferirem, tudo será perdoado, desde que você se arrependa. Mas, aí tem aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque, Jesus explica, diziam, está possesso de um espírito imundo, porque os sacerdotes falaram que Jesus estava possesso por Satanás. Então, aí, quando os sacerdotes falaram que Jesus estava possesso por um espírito imundo e reportou a Beelzebu, Jesus está possesso por Beelzebu, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Então, cuidado para você não blasfemar contra o Espírito Santo, porque Jesus ali, existia nele ali o Espírito Santo. Ele fez uma analogia, você está possesso por Espírito Santo, pelo Beelzebu, você faz esses milagres pelo poder de Beelzebu. A gente sabe que existe Satanás, existe, que muitas pessoas, infelizmente, elas são atacadas por Satanás. Muitas pessoas se esfriam quando a gente fala assim, todo pecado será perdoado, menos esses que você faz uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque quando a pessoa chega a fazer uma blasfêmia, a comparar Jesus a Satanás, fazer uma comparação dessa, ela já passou, na verdade, de todos os limites que uma pessoa pode receber perdão. Não tem como, ela vai cair em Romanos, né? Deus reprovou, Deus deixou, Deus entrega as suas paixões e as suas imundícias. Porque tudo tem um determinado ponto, né? Tudo tem um determinado, a gente vai até um certo ponto. Chega uma hora que se a sua mente está tão cauterizada, você está com o coração tão frio, seu coração já é uma pedra, você já ultrapassou qualquer tipo de limite que Deus entrega. Tipo assim, então tá, você está entregue, que vocês não possam chegar nesse ponto, porque vocês não têm sensibilidade do Espírito Santo, a ponto da pessoa falar que você está agindo pelo maioral dos demônios, que é Beelzebu. Agora vamos entender aqui aqueles escribas que estavam ali. Aqueles escribas. Se eu falei sacerdotes, vocês me perdoam, porque são os escribas.
Então, se eu falei sacerdote, pensa que eu falei em escribas, tá? Nos escribas. Eles pensavam, Jesus está ali fazendo milagres e prodígios. Eles estão vendo aquilo, não tem como, gente, contra fatos não há argumento. Jesus curou aquele cego, paralítico, o coxo, o leproso, o surdo, o mudo. Eram pessoas conhecidas. Não tinha como falar que aquilo ali era charlatanismo. Não tinha como falar que aquilo era uma bruxaria. Não tinha como falar, porque eles conheciam as pessoas que tinham sido curadas. Eram pessoas conhecidas. Eles conheciam a pessoa antes e viu que realmente Jesus fez um milagre ali. Mas eles não queriam aceitar que Jesus fez o milagre, porque eles não queriam aceitar que Jesus era o Messias. Então falou, você está fazendo isso pelo maioral dos demônios, que é Beelzebul. Ou eles falavam, Jesus, você realmente é filho de Deus? Eles não iam falar isso. Eles não iam falar isso. Por que eles não iam falar isso? Porque Jesus andava com pecadores. Jesus, ele andava com os publicanos, Jesus trabalhava de sábado, que era algo que os judeus não toleravam. Jesus perdoou a prostituta. Jesus fazia coisas que eram contra as leis. Então, quando uma pessoa, de alguma forma, ela vai contra a lei de Moisés, para os escribas, não é de Deus. Porque você está indo contra a lei. Você só é de Deus se você cumprir todas as leis. E Jesus estava indo contra essas leis. Então, você não é de Deus. Você não é de Deus porque você cura, você está curando, você tá até falando que você liberta dos pecados. Então, os escribas, você não é de Deus, você é um charlatão, tudo. Não tinha outro jeito. O único jeito que eles podiam fazer era falar, você está sendo agido porque você está com um Satanás aí do seu lado, o Beelzebul, com maiores dele. Então, como você está com maiores dele, você está expulsando os menores. Ridículo, é um absurdo, é subestimar a inteligência do povo falar uma coisa dessa. É subestimar a inteligência do povo. Então, você veja aí como que é a religiosidade, como as pessoas, elas tropeçam nisso aí, e isso a gente pode trazer para os dias de hoje. A gente conteste as coisas, porque às vezes as pessoas também falam em nome de Jesus, e muitas coisas às vezes não está sendo proferida por Jesus. E a gente tem que acreditar também, como Jesus fala que existe o mundo espiritual, existe Satanás, existe anjos caídos, e ele de uma certa forma, ele tende a cativar a nossa mente, e com muita facilidade ele anda fazendo isso. A gente observa na sociedade quantas coisas acontecem, famílias que a gente pensa assim, gente, como um pai mata um filho, mata uma filha, depois se mata, se joga lá do sei quantos andares. E será que isso... Tudo bem que a gente existe doença psicológica, a gente sabe que existe doença psicológica que precisa ser tratada, mas será que por trás de tudo isso que acontece não existe alguma coisa, não existe algo que é por parte de um espírito maligno? Que é por parte de Satanás? Será que a gente não tem que abrir os olhos? Porque a palavra fala que a gente tem que resistir. Então a gente não pode dar brecha. Estejam sempre em oração. Porque quando Jesus fala aqui que ele não... E como que pode Satanás expelir o próprio Satanás? Ele também está falando que ele existe. E que ele acaba atuando nas pessoas mesmo. Então a gente tem que estar em vigilância, a gente tem que estar em oração, sem cessar. Ore sem cessar, que Deus está contigo. Essa passagem é muito preciosa. Entenderam aqui direitinho o que aconteceu com Jesus, o julgamento religioso, o julgamento aí sobre Pôncio Pilatos, que ele
culminou na crucificação de Jesus. É uma passagem rica, maravilhosa e que a gente tem que meditar nela. Amém, meus amados? Fique nessa palavra, medite nela dia e noite e Deus abençoe a vida de vocês grandemente, em nome de Jesus.